Está dizendo que desde o desencarne de Valdo Vieira, a comunidade projeciológica intrafísica, não sei se está certa a forma como escreveu, tem mudado. Quais são os rumos da projeção no Brasil? E perguntando se você tem notícias sobre o Valdo Vieira. Ô, Ângelo, eu trabalhei com o Valdo Vieira 10 anos na década de 80 no Rio de Janeiro, antes de fundação de institutos esse ou aquele, né? Eu peguei o Valdo no ápice, né? Ele tinha 40 e poucos anos, eu tinha 18, e a gente tinha uma amizade muito forte, fizemos muitos trabalhos juntos, dividíamos palestras, foi uma época muito rica e eu aprendi, Adriano, muita coisa com o Valdo, ele era 30 anos mais velho que eu. Só que eu tinha minhas próprias experiências e me baseava no que acontecia comigo. Nem sempre eu concordava com o que o Valdo falava, porque o Valdo tinha vindo da área espírita, tinha deixado o lance da mediunidade e queria investir no trabalho das projeções. O trabalho dele é excepcional. Todo mundo que estuda a saída do corpo é muito grato à abertura que o Valdo Vieira fez. E eu que estava ali junto, né, colado, não era Dr. Valdo Vieira, era Valdo Vieira, meu amigo, ô Valdo. E aí, então, muita gente que veio depois foi pegando o Dr. Valdo Vieira e a sistematização que o Valdo Vieira chamou primeiro de projeciologia e depois inseriu dentro do que ele chamou de conscienciologia, né? E aí surgiram muitas pessoas que começaram a usar a nomenclatura do Valdo e a linguagem do Valdo. Eu sou de uma outra época, a linguagem do Valdo era aberta, né? E eu aprendi muito nisso, mas eu fui dando o meu contexto espiritual e juntando. Então, a visão que a gente tem da saída do corpo, tanto o Valdo tinha quanto eu, é a melhor possível. Agora, a interpretação e maneira de falar ela é diferente, como é normal. As pessoas não são iguais. Só que como o Valdo formou muita gente que seguiu o padrão dele, pareceu que só esse pessoal é que estudava isso. E esse pessoal formou uma bolha, tá? Uma bolha de estudos projeciológicos e conscienciológicos com aquela nomenclatura, e o resto do planeta não usa aquilo. E eu procurei fazer uma somatória, assim como você, Adriano, de todas as áreas espiritualistas dentro do contexto da saída do corpo, arejando e expandindo, e não criando uma bolha específica. Então, o tempo foi passando, muita gente estudando, e os estudantes que estudaram com o Valdo Vieira, muita gente se tocou disso, que estava dentro de uma bolha, foi saindo, e os que estão hoje estão bem diferentes daqueles do início, que eram mais radicais e mais presos a uma interpretação só, que hoje estão com a mente mais arejada e estão somando os ótimos ensinamentos do Valdo Vieira com outros autores que não rezam na mesma cartilha. Eu estou tranquilo para falar isso, porque eu trabalhei 10 anos com o Valdo. O Valdo era sensacional, mas a maneira que cada um leva tem que ser a sua, você não pode ficar espelhando no outro. Então, hoje, tem muita gente falando de saídas do corpo no Brasil, na internet, o Saulo Calderon, o Luiz Roberto Matos, o Dalton Roque, tem vários que eu não estou de memória, não vou recordar aqui, tem a Meire, sabe, lá do Rio de Janeiro, tem um monte de gente, tem a Liliane Moura, gente que não é considerada dentro do aspecto projeciológico, mas essa é a maioria, é aquela que está levando o tema para frente e abrindo. E eu me lembro uma vez, o Adriano, eu tinha 20 anos, o Valdo tinha 49. O Valdo chegou para mim e falou assim, ô Wagner, a gente tem que trabalhar os temas da saída do corpo de uma forma livre para que as pessoas que estão tendo saídas do corpo nos rincões do Brasil e que estão sendo internadas, ou alguém dizendo que é o capeta, possa entender que isso é normal, que isso é uma coisa libertária. Wagner, fecha comigo aqui, vamos trabalhar na expansão das experiências fora do corpo para ajudar as pessoas a entender que isto é mais normal. Isto, eu tinha 20 anos, o Valdo tinha 49. E aí a gente fechou isso como, não foi um pacto, mas um compromisso de trabalho, né? Eu estou mantendo isso até hoje, eu vou fazer 60 anos, toda hora eu falo de saída do corpo. Agora, eu não uso a linguagem que o Valdo usa, porque você tem a sua linguagem, eu tenho a minha, o importante é o conteúdo, né? O problema é que muita gente que estudou com o Valdo ficou presa no conteúdo dele e não estudou outros conteúdos. O que eu aconselho é assim, estudem o trabalho do Valdo Vieira, que é espetacular na parte técnica. Agora, maneiras do Valdo Vieira ver a vida ou olhar o trabalho dos outros, era o personalismo do Valdo, que tem que ser filtrado. Cada um tem sua ideia. E ele pergunta se eu vi o Valdo, eu já vi o Valdo várias vezes. Por que eu não falo isso em público? Justamente por causa do pessoal dele que se fanatizou. Por exemplo, falar, eu acho que o Wagner está inventando. É aquela velha história. Né? Eu trabalhei o Ramakrishna no início. Trabalhei 10 anos com um cara ali direto. A gente começou todo esse trabalho de expansão das experiências fora do corpo. Isso era 1980, o Adriano. Né? A gente dividia as palestras, um sábado sim, um sábado não. Então, eu posso falar isso tranquilamente.
né? Não era o doutor Valdo, era o Valdo, meu amigo. Eu já vi o Valdo, muita coisa o Valdo teve que readmitir depois que passou por lá de lá, porque não tem como a pessoa fechar e radicalizar. O próprio Valdo falou isso para mim, ele exagerou no radicalismo e abriu agora. Alguém que gosta do Valdo vai achar que eu estou criticando, não estou. Poderia falar um monte de coisa do Valdo, coisas excelentes e coisas que eu vi. O Valdo hoje, do lado de lá, está mais para o Valdo que eu conheci na década de 80 do que aquele senhorzinho radical do final da vida. Ele voltou a ser aquele cara bacana, bonachão, sabe, de sentar, mexer com energia junto e falar, vamos encher o mundo de luz, Wagner, vamos trabalhar saídas do corpo para ajudar quem está tendo saída e está sendo internado. Então, o Valdo está bem, tá? Todo mundo que desencarna, André, o Adriano, vai ter que reciclar coisas, né? Retificar, eu, você e todo mundo. Por isso que é bom a gente não cometer muito erro aqui, para depois não ter que retificar. Sabe, hoje nós estamos no Brasil, reencarnados aqui. No astral do Brasil tem muita entidade de Umbanda, tem muita entidade indígena, faz parte do astral do Brasil. Então, se eu estou encarnado aqui e vou trabalhar com saídas do corpo, eu tenho que entender que numa das saídas eu vou bater de frente com uma entidade dessa, é o natural do astral. Aí eu chego e falo assim, como o Valdo falava, isso tudo é superstição, misticismo, vamos focar. Você deixa de ter ajuda de todo esse povo extrafísico que ajudaria a projeção a expandir, que é o que eu estou fazendo. Então, o caminho da projeção é o do universalismo. Tem que abrir e somar. Não pode formar bolha, nem ficar preso numa abordagem só. E estuda o trabalho do Valdo Vieira, excelente. Só filtra a linguagem e as opiniões do Valdo enquanto pessoa. A parte técnica dele, excepcional, e eu aprendi bastante com o Valdo durante os 10 anos que eu trabalhei com ele, Adriano. Tem a abertura, viu? A gente tem que ter isso, porque senão a gente não consegue comunicar a ideia. Mas sabe aquela coisa, pesquisadores fechados no núcleo, o resto da humanidade de fora, e eles acham que são de ponto, o resto está fora. E outra coisa, acontece nesses meios, aliás, em geral, Adriano, você está dentro de um grupo e você sai, as pessoas não lidam bem com a saída da pessoa. Então, por exemplo, fala assim, o diabo levou, ou o obsessor tirou ela, ou ela foi desviada pelo ego, agora pior, está desviado da programação existencial. Então, esse tipo de linguagem já mostra o erro. Porque não é importante se a pessoa está dentro do grupo, não é importante ela fazer o que ela veio fazer. E isso dá para ver claramente pela segurança dela, brilho no olhar quando fala daquilo. Boa parte dos estudantes de projeção astral são teóricos do assunto que leem e depois ficam dando aula em cima. Isso é diferente de mim, que falamos disso baseado na experiência prática. E o Valdo Vieira era assim na década de 80, quando a gente trabalhava junto. Uma das coisas que mais ajuda é contar uma experiência, um relato de saída do corpo, porque o outro acaba entendendo de forma humana, não fica só aquela coisa de pesquisa. Então a gente tem que ter uma linguagem que as pessoas entendam. São milhões de pessoas tendo saídas do corpo e não estão preocupadas com nomenclatura X ou Y. Ela quer entender o que está rolando. Então, precisa haver múltiplas abordagens da saída do corpo, cada uma na sua área, mas respeitando a abordagem das outras e não achando que é a única ou que seja superior. Esse negócio de superior e inferior é uma droga, porque é o julgamento do ego da gente em cima do trabalho do outro. Isso aí não existe. O que a gente tem que torcer é que todo mundo faça ótimos trabalhos e amplie e ajude a humanidade com esses trabalhos.